Voltamos ao vivo com informações sobre as eleições 2012 aqui pela TV Brasil. E agora a gente tem números, resultados das urnas apuradas em Recife, Pernambuco. Temos 60,86% das urnas apuradas e quem está em primeiro lugar é Geraldo Júlio, do PSB, com 50,67% dos votos. Em segundo lugar, Daniel Coelho, do PSDB, com 27,92% dos votos. Em terceiro lugar, Humberto Costa, do PT, com 17,61% dos votos. Brancos são 4,63%, nulos 4,84%. Esse é o resultado de Recife até agora, com 60,86% das urnas apuradas. Os candidatos do PSB, PSDB e PT à Prefeitura do Recife votaram pela manhã. À exceção de problemas técnicos em algumas urnas eletrônicas, a eleição em Pernambuco foi considerada tranquila. No Recife, o dia nublado não impediu que muitos eleitores votassem logo cedo. Votar mais cedo porque normalmente tem a quantidade de pessoas votando é bem menor. Só voto cedo para chegar cedo em casa. Os primeiros colocados nas pesquisas votaram pela manhã. O candidato do PSB, Geraldo Júlio, votou por volta de 9h20 no bairro de Casa Forte. O segundo colocado, Daniel Coelho, do PSDB, votou no bairro da Imbiribeira por volta de 10h30 da manhã, mesmo horário de Humberto Costa, do PT, que votou no bairro do Derby. No último balanço sobre o pleito, por volta de 3 da tarde, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco informou que a votação foi considerada tranquila em todo o estado. No Recife, quase 80 urnas foram substituídas, de um total de 203 que apresentaram problemas. Houve um problema técnico e travou o sistema. Este é o maior colégio eleitoral do Recife. Aqui votam mais de 10.600 pessoas em 27 sessões. Em todo o Recife, os eleitores somam quase 1.168.000. No estado de Pernambuco, são 6.500.000. Aqui, a maioria de mulheres. Dona Maristela dá o exemplo. Aos 75 anos, faz questão de votar. Não preciso mais de votar, mas como eu sou cidadã brasileira, gosto muito de votar, então eu tive a satisfação de votar. E Dona Maristela não está sozinha. Muitos eleitores também acreditam no poder do voto. É o trunfo que nós temos, é o voto. Para a gente decidir alguma coisa, a gente tem que ir votar. E para a senhora, qual que é a importância do voto? É eleger uma pessoa realmente comprometida com a melhoria da cidade. E vamos agora ao Recife com a repórter Vanessa Casalini. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Por enquanto, aqui no Recife, com 55,69% de urnas apuradas, não vai haver segundo turno. Geraldo Júlio, do PSB, tem 50,49%. Daniel Coelho, do PSDB, 28,14%. Humberto Costa, do PT, 17,58%. E Mendonça, do DEM, 2,28%. Os demais candidatos não somaram até agora 1%. Votos brancos, 4,62% e nulos, 4,86%. Se mantendo, então, esta apuração, não haveria segundo turno aqui no Recife. O candidato Geraldo Júlio venceria já no primeiro turno, já que tem 50% mais um do total de votos. A eleição aqui em Recife, em todo o estado de Pernambuco, foi considerada uma das mais tranquilas pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Já tem um balanço, os números indicam o seguinte: 208 urnas tiveram defeitos, 103 tiveram de ser substituídas, 16 candidatos e 95 eleitores foram presos ou detidos durante as eleições, um número considerado normal, abaixo da média, segundo o TRE. Vanessa Casalino, de Recife, TV Brasil, eleições 2012. Vamos ver mais números, desta vez Teresina, capital do Piauí. A eleição em Teresina está definida, até agora haverá segundo turno, está definido. Vão se enfrentar Firmino Filho, do PSDB, que tem 39,10% dos votos, e Eumano Ferrer, do PTB, que tem 33,46%. Catiúcia. Vamos então
Curitiba, no Paraná, urnas apuradas até o momento, nós temos quase a totalidade, 99,87% dos votos. E com esses dados dessas urnas, já sabemos que vamos ter segundo turno em Curitiba e vai ficar segundo turno disputado entre Ratinho Júnior, do PSC, com 34,06% dos votos, e Gustavo Frutti, do PDT, com 27,23% dos votos. Luciano Dutti, do PSB, ficou em terceiro lugar com 26,76% dos votos. Brancos, 3,27% e nulos, 5,26%. Guilherme. Vamos a Blumenau, Santa Catarina. Haverá segundo turno lá também. Depois de apuradas 98,84% das urnas, Napoleão Bernardes, do PSDB, tem 38,71% dos votos válidos. Ele vai enfrentar Jean Kuhlmann, do PSD, que tem até agora 30,76%. Ana Paula Lima, do PT, 29% dos votos. Os brancos são 2,2% e os nulos 4%. Belfor Roxo, com urnas apuradas, 95,53%. Lá em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, vai ter segundo turno entre Denis Daltmann, do PCdoB, com 41,03% dos votos até agora, e Vaguinho, do PRTB, com 32,63% dos votos. Segundo turno em Belfor Roxo, mas ficou em terceiro lugar Dr. Alcides Rolim, do PT, com 22,38% dos votos. Brancos, 5,53%. Nulos, 7,88%. Agora os números de São José do Rio Preto, em São Paulo. Depois de apuradas 88,88% das urnas, está eleito Valdomiro Lopes, do PSB. Ele teve 58,53% dos votos até agora. João Paulo Rilo, do PT, 29,5%. Manuel Antunes, do PDT, 5,15%. Os brancos, 2,7%, os nulos, 5,59%. Contagem, Minas Gerais, urnas apuradas até o momento, 93,64%. Lá em Contagem vai ter segundo turno entre Carlim Moura, do PCdoB, 37,87% dos votos, e Durval, do PT, com 30,90% dos votos. Ficou em terceiro lugar Ademir Lucas, do PSDB, com 25,94% dos votos. Votos brancos, 5,9%. Votos nulos, 8%. São Luís do Maranhão, vamos ver. Até agora, apuradas 88,59% das urnas. Haverá segundo turno. Vão se enfrentar Edivaldo Holanda Júnior, do PTC. Ele tem até agora 36,14% dos votos. E Castelo, do PSDB, que fez até agora 30,98% dos votos válidos. Elisiane Gama, do PPS, 13,82%. Brancos, 2,5%. Nulos, 4,05%. Nova tela, Florianópolis, Santa Catarina, urnas apuradas até o momento 99,65%, que já nos indicam um segundo turno lá em Florianópolis, entre César Souza Júnior, do PSD, que tem 31,65% dos votos, e Jean Loureiro, do PMDB, com 27,38% dos votos. Ficou em terceiro lugar Ângela Albino, do PCdoB, com 25,03% dos votos. Votos brancos, 3,25%, nulos, 6,18%. Agora é a vez de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 82,07% das urnas apuradas. Eleito está Fortunati, do PDT, com 65,25% dos votos até agora. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 17,7%. Vila, do PT, 9,6%. Brancos são 4,5% e nulos 4,8% dos votos. A gente vê uma grande diferença, né, entre o primeiro e o segundo colocado aqui. Ficou bastante grande, né, Leonardo? E surpreende mais tendo em vista a campanha apertada até 2 semanas da eleição. Né? De fato, é aquele voto seguro. Né? O eleitor muitas vezes sente simpatia por um candidato. No caso, a Manuela Dávila tinha uma simpatia muito forte do eleitorado. Mas na hora de votar ele quer segurança. E talvez o Fortunati oferecia isso, né? Enfim, talvez não oferecesse menos do que a Manuela prometia, mas oferecia isso com mais segurança. Vamos ver então o perfil do prefeito eleito de Porto Alegre, Fortunati. José Fortunati, do PDT, nasceu em Flores Cunha.
tem 57 anos e é casado. É formado em matemática, administração e direito. Foi deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos, vereador, secretário de Educação, secretário de Planejamento e 2 vezes vice-prefeito. É o atual prefeito. Promete melhorar a segurança pública. O que a gente pode dizer do desempenho do PMDB até agora? Eu vi aí poucas vezes aparecer o PMDB em cidades do segundo turno ou como prefeitos eleitos. Pelo que eu vi aqui, Guilherme, eu fiz algumas anotações. 2 prefeitos eleitos, se não me engano, do PMDB. A gente já teve um do PT, um do PP, um do PR, um do PDT. O que eu pude anotar desses resultados até agora. Mas, segundo turno, em cidades importantes, vimos poucas vezes ali. O Rio de Janeiro, claro, não pode ser esquecido em hipótese nenhuma. Mas como é que o senhor avalia até agora o desempenho do PMDB? O PMDB ele fez 2 grandes apostas, né, nesse ano. Uma aposta certa, garantida, que era a eleição de paz no Rio, né, onde o PMDB de fato domina o Estado, e aí teve algumas eleições importantes na Baixada, com alguma participação do partido, e uma outra de resgatar um papel, um espaço em São Paulo, né? E nesse aspecto o Michel Temer resistiu às tentações e à pressão de oferecer o partido para Haddad, né? Teve que dizer não ao presidente Lula, à presidente Dilma, mas essa aposta ela acabou se demonstrando fracassada, né? Enfim, o Chalita não cresceu como poderia ter crescido. Embora tenha crescido na reta final alguma coisa, ele vai ter peso importante, certamente, no segundo turno. Certo, claro. E aí você tem uma negociação importante, inclusive dizem podendo envolver algum tipo de ministério para o próprio Chalita, né? Há muita gente tentando fazer essa conexão entre a eleição de São Paulo e uma reforma ministerial em Brasília, e é possível que isso possa acontecer. Enfim, é importante acompanhar. E agora vamos para números de Aracaju. Lá já tem prefeito eleito, não é isso? Isso mesmo. Nós temos 96,68% das urnas apuradas, que já indicam que João Alves, do Democratas, é o prefeito eleito lá em Aracaju. Ele tem 52,86% dos votos até agora. Em segundo lugar ficou Valadares Filho, do PSB, com 37,52%. Vera Lúcia, do PSTU, ficou em terceiro lugar, com 6,66% dos votos. Brancos, 3,41%, nulos, 6%. E agora a gente vai para o perfil desse prefeito eleito em Aracaju, João Alves. João Alves, do Democratas, nasceu em Aracaju. Tem 71 anos e é casado. É engenheiro. Foi prefeito, 3 vezes governador do estado e ministro do interior do Brasil. Promete uma gestão mais eficiente. Voltar a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Florestan. O candidato José Serra, do PSDB, é esperado no Comitê Central da campanha do partido. A repórter Aline Moraes tem outras informações. Estamos aqui no Comitê Central de Campanha de José Serra, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Ele ainda não chegou ao local, mas os jornalistas já começam a se posicionar aqui onde ele deve fazer o pronunciamento. Do lado de fora, no saguão, os militantes também começam a chegar, a se posicionar para acompanhar a apuração por um telão que foi montado. Segundo a assessoria do comitê, José Serra e o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, devem chegar por aqui, mais para o final das apurações, já para fazer o pronunciamento aos jornalistas. Por enquanto, não foi confirmado o horário. Aline Moraes, de São Paulo, TV Brasil, eleições 2012. Bom, a eleição aqui no cinturão de São Paulo, onde estão as grandes cidades no entorno de São Paulo, vão estar disputando ali também uma eleição acirrada em várias delas, como São Bernardo, Santo André, Campinas, como a gente viu agora há pouco. Enfim, em breve, daqui a pouco, a gente vai dar um balanço geral a respeito dessas cidades que representam hoje quase a metade do eleitorado que existe na capital de São Paulo. Portanto, é uma eleição importantíssima do cinturão em torno da cidade de São Paulo. Mas nós vamos agora até o Tribunal Regional Eleitoral, onde o repórter Luciano Cherubini tem mais informações. Luciano. Florestan, em 263 municípios paulistas,
Florestan, em 263 municípios paulistas, a eleição já terminou. Lá 100% dos votos já foram apurados. Isso corresponde a 40% do total de municípios do estado. Entre essas cidades está Bananal, com 8.245 eleitores. E olha que curioso o que aconteceu por lá. Houve um empate, 2 candidatos tiveram exatamente 25,84% dos votos válidos. Miriam Bruno, do PV, e Peleco, do PSDB. De acordo com a legislação eleitoral, nesse caso, quando há empate, vence o candidato de maior idade, ou mais idoso. Miriam Bruno tem 62 anos, Peleco 48, portanto, Miriam Bruno, com 14 anos a mais, foi eleita prefeita de Bananal e deve estar comemorando bastante por lá neste momento. Florestan. Obrigado, Luciano. Então vamos aos números aqui na tela de Limeira, cidade de Limeira, interior de São Paulo, uma importante cidade. Está aí, olha, as urnas apuradas, 89,64%. O PSB, com Paulo Adic, tem 71,86%. E, em segundo lugar, o DEM, com Eliseu Daniel, com 18,45%. E, em terceiro lugar, Kleber Leite, do PTB, com 9,68%. Vamos agora para Franca, outra cidade do interior paulista, cidade importante. Está aí o número de Franca, urnas apuradas, 50,41%. O Alexandre, do PSDB, está com 34,96% dos votos. A delegada Graziela, do PP, com 31,03%. E doutor Ubiali, do PSB, com 15,74%. Vamos agora para Osasco, uma cidade que era administrada pelo PT, e lá com 54,30% das urnas apuradas. Jorge Lapaz, do PT, tem 58,10%. E Delbio Deruel, do PTB, tem 18,67%. E Oswaldo Virgínio, do PSD, com 15,58%. Vamos a Guarulhos. Guarulhos, a maior cidade aqui do entorno de São Paulo. O Almeida, do PT, está com 46,55% dos votos. Carlos Roberto, do PSDB, tem 30,79%. E Wagner Freitas, do PP, 10,08%. Vamos para Santo André, cidade do Grande ABC. O Carlos Grana, do PT, está com 40,64% dos votos. E o doutor Aidan Ravin, do PTB, tem 39,19%. E Salles, do PDT, 13,36%, 67,31% dos votos apurados em Santo André. Vamos agora para São Bernardo do Campo, onde Luiz Marinho tenta a reeleição e com 49,90% dos votos, ele tem 63,77%. Alexandre Manente, PPS, tem 32,89%. E Ademir Silvestre, do PSC, 2,07%. Vamos então a Campinas. Campinas, o José Donizete, Jonas Donizete, do PSB, tem 49,55% dos votos. Márcio Porchman, do PT, 25,99%. E Pedro Serafim, do PDT, 18,73%. Vamos agora a Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, 79% dos votos apurados. Darcy Vera, do PSD, tem 46,38% dos votos. Nogueira, do PSDB, 30,14%. E Gandini, do PT, 15,12%. Vamos agora, então, para Diadema. Diadema, uma cidade onde o PT governa há muitos anos. O Mário Reale, do PT,
está com 47,40% dos votos. Lauro Michelis, do PV, 42,12%. E Martide, do PSDB, tem 8,61%. Vamos a São José dos Campos, no Vale do Paraíba. São José dos Campos foram apuradas 20,54% das urnas. Carlinhos Almeida, deputado estadual do PT, está com 51,80% dos votos. Em segundo lugar, vem Alexandre Blanco, do PSDB, com 42,66%. E Cristiano, do PV, está com 2,19%. Bom, esses foram alguns números aqui do interior de São Paulo. Alguma surpresa, professor Vitor? Olha, eu acho que é importante destacar o desempenho que o PT teve na Grande São Paulo, porque isso pode fazer diferença para o segundo turno na capital, porque a gente assistiu nos resultados aqui já o prognóstico de que em algumas cidades as eleições vão ser resolvidas no primeiro turno, inclusive. Então, veja, a gente está olhando aqui, mesmo para as que forem para o segundo turno, os candidatos do partido que poderiam dar apoio... É uma surpresa, né? Ver uma cidade como Santo André... Então, veja, Santo André se esperava uma reeleição do Aydin, né? E aparentemente você tem uma candidatura que se mostrou viável e que até esse momento, eu não me lembro agora de cabeça qual que era a porcentagem dos votos já apurados, mas mostra que a candidatura tem mais fôlego do que se esperava no início da campanha. Quer dizer, cresceu. Guarulhos, Santo André, São Bernardo. Osasco é um caso particular, porque Osasco é aquele caso clássico das eleições subjúdice, né? Você tinha um candidato que tinha fôlego eleitoral, que era o candidato Celso Giglio, do PSDB, que está com a sua candidatura impugnada. Por causa da ficha limpa. Por conta da lei da ficha limpa. Ele teve contas... do PSDB. Aliás, ele não apareceu aí na... Ele não aparece porque a sua candidatura está impugnada pelo TRE, há um recurso no TSE, né, e já há um parecer da Procuradoria-Geral favorável ao cancelamento de fato do registro eleitoral. Caso o TSE decida de modo diferente do que decidiram todas as outras instâncias, os votos passam a valer. E aí você pode mudar um pouco esse quadro. Em Osasco também era o candidato do PT, também teve que abandonar a candidatura. E você tinha um candidato que inicialmente lançou... Então, Osasco é um caso emblemático para a discussão do quanto o papel do TSE e do STF nas eleições desse ano, né? O candidato que inicialmente, João Paulo Cunha, que lança a sua candidatura, articula toda a sua candidatura, desiste da candidatura logo após a condenação no STF. E aparece o Jorge Lapas como um técnico da gestão do atual prefeito, completamente desconhecido da população, e que em pouquíssimo tempo fez uma campanha intensa para um pouco construir o seu nome. Então, o cenário, que eu acho que desses números apresentados até agora, eu acho que ganha destaque o fato de que a Grande São Paulo, o desempenho do PT tem sido um desempenho realmente impressionante, em alguns casos imprevisível do que a gente estava esperando. Tá certo, professor. Daqui a pouco a gente volta, vamos voltar a Brasília, Guilherme. Leonardo Barreto, esses números de São Paulo, gostaria de voltar àquela conversa que nós tivemos há algum tempo. Mostram exatamente o contrário do que muitos analistas políticos estavam prevendo sobre o desempenho do PT. Exatamente, ainda mais considerando o mensalão, né? Se tinha uma eleição que poderia ser afetada por esse julgamento, era a eleição de Osasco, que tinha um dos protagonistas do mensalão liderando as pesquisas. E a sua substituição mostrou que as pessoas continuaram optando pelo PT, né? Ou seja, não houve uma interferência direta. E uma segunda questão muito importante é que o ABC também é uma região de Lula, né? Aliás, talvez ele tenha ali uma penetração junto ao eleitorado muito maior do que na capital paulista, que tem um eleitor mais conservador, mais tradicional, e aonde o Lula nunca venceu uma eleição, né? Mas no ABC, pelo jeito, parece que o PT, com a intervenção do Lula, fez um conjunto de vitórias importantes que, para a eleição de 2014, para a eleição do governo do Estado, vai ser importantíssima, né? Vai ser fundamental. Quem seria o candidato do PT em 2014? Pode sair das urnas de agora um candidato? É possível que esse candidato esteja saindo, inclusive, do ABC paulista, né? O Luiz Marinho, por exemplo, é um nome,
né? Ele já está na segunda reeleição, é muito ligado ao presidente Lula e talvez fosse uma alternativa de renovação no governo do estado de São Paulo. Agora, isso está muito longe e tem muito cachorro grande para brigar por essa vaga. Ok, vamos a alguns números. A gente tem agora dados de apuração em João Pessoa, lá na Paraíba. Isso, 99,11% das urnas apuradas, que já indicam segundo em turno por lá. E a gente estava falando do PT, e olha ele aí, indo para o segundo turno, Luciano Cartacho, do PT, com 38,35% dos votos. Cícero Lucena, do PSDB, com 20,23% dos votos, está em segundo lugar e vai para o segundo turno. Em terceiro lugar, ficou Estela, do PSB, com 20,08%. Foi bem apertada essa disputa, hein? Brancos 3,35% e nulos 5,57%. Vamos agora a Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma das 7 cidades de Minas, onde pode haver segundo turno e lá haverá. 98,2% das urnas foram apuradas. Paulo Pial, do PMDB, tem 31,69% e vai disputar o segundo turno com Lerim, do PSB, que tem 20,93% dos votos válidos. Adelmo, do PT, tem até agora 18,05%, não pode mais alcançar Lerim e ficou na terceira colocação. Os brancos são 3,9%, os nulos 5,7% em Uberaba. Vamos agora a Uberlândia, também em Minas Gerais, 77,44% das urnas apuradas. Eleito prefeito Gilmar Machado, do PT, com 69,06% dos votos. Ficou em segundo lugar Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, com 27,7% dos votos. Em terceiro, Gilberto Cunha, do PSTU, com 3,22% dos votos. Votos brancos, 2,82%, nulos, 5,33% dos votos. Temos agora mais uma cidade, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, está eleito, depois de apuradas 93,04% das urnas, está eleito Carlaile Pedrosa, do PSDB, com 68,54% dos votos válidos. Maria do Carmo, do PT, ficou com 31,45%. Sargento Peixoto, do PSOL, não ficou com o percentual zero. É interessante observar o que será que terá acontecido nesse caso. Em casos assim, a gente lembra daquelas candidaturas subjúdice, não é isso? Daquelas candidaturas que estão ainda sendo analisadas pelo TSE e muito provavelmente a gente ainda vai ter esses votos computados. O que não vai mudar o resultado final. Os brancos foram 3,23%. Vamos agora ao Rio de Janeiro com Carla Ramos. Pois é, Guilherme, a gente vai acompanhar agora como é que está a apuração dos votos em São Luís do Maranhão. Vamos ver aqui na tela. Mas antes vamos conversar com a Nicole Espósito, direto de São Luís do Maranhão. Boa tarde, Nicole. Olá, boa noite. Seguimos aqui do Tribunal Regional Eleitoral, onde a apuração prossegue aí num ritmo intenso. Só que em São Luís, mais de 95% das sessões já foram totalizadas e cerca de 45 municípios já têm definido o nome do novo prefeito. Nicole Espósito, de São Luís, Maranhão, TV Brasil, eleições 2012. E agora sim, vamos aos números. 96,94% dos votos apurados. Segundo turno, com Edivaldo Holanda Júnior, que tem 36,41% dos votos, e o Castelo, do PSDB, que tem 30,68%. Em terceiro lugar está Elisiane Gama, do PPS, com 13,82% dos votos válidos. Vamos agora aos números de Petrópolis, no Rio de Janeiro. 96,99% das urnas apuradas. Teremos segundo turno com Bernardo Rossi, do PMDB, que tem 44,51% dos votos, e Paulo Mustrange, do PT, com 38,31% dos votos. Em terceiro lugar fica Nelson Sabra, do PDT, com 14,29% dos votos válidos. Pois é, Marcelo Coutinho, cientista político, mas antes vamos aos números de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Até agora, 99,78%
dos votos apurados. Segundo turno, com Rodolfo Conder, do PDT, que tem 41,65% dos votos válidos, e Neilton Mulim, que tem 25,20% dos votos válidos. E vamos agora com a repórter Carmen Célia, que fez a primeira entrevista com o prefeito reeleito, Eduardo Paes. Acompanhe. Carmen. No nosso trabalho, ao longo desses últimos... Falamos aqui da Gávea Pequena, a residência oficial do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que nesse momento, então, faz o seu primeiro pronunciamento depois da divulgação do TRE do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo. Nos deu essa confiança, esse voto de confiança para poder continuar governando o Rio de Janeiro. Ao longo dessa campanha, tanto eu quanto o Adilson, a gente rodou pela cidade inteira. Mas eu quero repetir aqui uma coisa que eu disse hoje de manhã, né? O que mais me emocionou, o que mais me tocou foi o carinho dessa parcela da população que eventualmente não recebeu ainda nenhum benefício da prefeitura, né? É muito bom a gente poder entrar num lugar em que eventualmente a prefeitura não fez ainda aquilo que devia ter feito, o que poderia ter feito, o que seria obrigação do poder público, e a gente encontrar ali o sorriso das pessoas, o aceno de confiança, de gratidão. Eu quero dizer para esses cariocas, né, que a gente sabe que a gente fez muita coisa ao longo desses últimos anos, mas a gente também sabe que tem muita coisa para fazer. E que tem uma parcela importante da população que ainda não recebeu os serviços, a presença da prefeitura que merecia ter. Então, eu quero dizer para o povo dessa cidade que ao longo dos próximos 4 anos, mais uma vez, aliás, eu estou super feliz, são 4 anos e 3 meses agora como prefeito, tem mais tempo para trabalhar, quer dizer, para a gente, para os cariocas todos, né, que eles vão me ter trabalhando muito, dando a cara a tapa, me dedicando, cobrando, buscando acertar sempre, não tendo medo, nem receio de voltar atrás quando a gente cometer alguma atitude que seja eventualmente errada. Eu queria, depois dos cariocas, né, que nos deram essa confiança mais uma vez, queria agradecer a 2 personagens políticos, 2 figuras que foram muito inspiradoras ao longo desses 4 anos. O primeiro deles é o presidente Lula. O presidente Lula, em 2008, acreditou na gente, né, soube nos apoiar, dedicou ali um tempo importante à nossa candidatura em 2008, foi fundamental na nossa vitória. E o presidente Lula me ensinou uma grande lição, né, que era muito importante a gente olhar pelas pessoas da nossa cidade que mais precisam da atenção do poder público. Queria também transmitir esse agradecimento a essa grande presidenta que o Brasil elegeu em 2010, a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta, ao longo desse quase 2 anos de convívio, ela foi uma grande parceira do Rio de Janeiro, assim como o presidente Lula foi. Se hoje essa cidade realiza muito, faz muito, a gente deve muito à presidenta Dilma Rousseff. Então eu queria agradecer esses 2 presidentes da República, Dilma e Lula, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor ao Rio de Janeiro, e pela confiança no nosso trabalho aqui, dizer que a gente vai continuar trabalhando junto ao longo dos próximos 4 anos. Depois eu queria agradecer a uma figura muito especial, né, que eu não tenho dúvida que é o sujeito que introduziu na política do Rio de Janeiro um novo jeito de governar, né, que é meu companheiro, parceiro, amigo, o governador Sérgio Cabral. O governador Sérgio Cabral, que está aqui do meu lado, me honra mais uma vez estar do meu lado, ao longo desses últimos 4 anos, junto com o Pezão, ao longo desses, aliás, quase 8 anos, agora 6 anos, mudou a história dessa cidade, mudou a história desse estado. Eu acho que o Rio passou muito tempo sem acreditar no futuro. O Rio passou muito tempo se acostumando com coisas ruins. E eu acho que no limite estava a história da gente imaginar que tinham áreas da nossa cidade, né, em que o poder público, em que o Estado não se fazia presente, que o Estado não tinha soberania ali. Se eu pudesse destacar aqui, eu podia falar mil horas aqui das várias coisas que o governador Sérgio Cabral fez, mas ele devolveu a paz a gente, devolveu a integração, devolveu a crença no futuro. Então eu queria, Cabral, te agradecer muito, mais uma vez, por essa parceria, dizer que a gente junto vai continuar governando aí pelos próximos anos e construindo um Rio melhor. Muito obrigado ouvimos então, a esse grande governador Sérgio Cabral. Posso? Queria
saudar aqui a minha equipe, né, o time todo que governou comigo ao longo desses últimos 4 anos, a todos os secretários, está aqui o deputado que foi coordenador da minha campanha, deputado Pedro Paulo, que foi secretário-chefe da Casa Civil. Queria, no nome do Pedro Paulo, agradecer a todos os meus secretários, ao time que governou comigo ao longo desses anos, os servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, que permitiram a gente chegar onde a gente chegou e fazer tanto pela população. Queria agradecer aos partidos que me apoiaram e aí essa grande aliança que a gente montou pelo Rio de Janeiro, cumprimentar aqui esse grande vice-prefeito, Adilson Pires, Carla, né, do Partido dos Trabalhadores, que foi meu líder de governo ao longo desses 4 anos e fez muito. Carmen Célia, muito obrigada por sua participação. Bom, Marcelo Coutinho, prefeito, realmente emocionado e feliz mesmo, né? E tem motivos, né, Carla? Uma vitória como essa não é para qualquer um. Agora ele falou muito em futuro, né, Marcelo? Quais são os principais desafios dele daqui para frente? Olha, tem muito o que fazer, né? No campo da educação, por exemplo, mas eu destacaria... Principalmente saúde, né? Saúde, educação, mas eu destacaria, digamos assim, uma responsabilidade maior. O Rio de Janeiro tem, como nós dissemos antes, uma oportunidade fantástica. Eu acho que neste século dificilmente teremos uma oportunidade igual ao Rio de Janeiro em termos de desenvolvimento. Enfim, o Rio de Janeiro é, de fato, uma cidade que tem chamado a atenção do Brasil e do mundo com esses eventos todos, enfim, com todo esse processo que está em andamento no Rio de Janeiro. O maior desafio, eu diria, que é tornar esses eventos, esse processo passageiro, em ganhos permanentes. Esse é o maior desafio. E para isso, um grande investimento em educação, transformar o Rio definitivamente em um polo de desenvolvimento tecnológico. Nós já temos iniciativas em algumas áreas do Rio. O Rio tem essa vocação, e essa vocação cultural, turística. Isso ele precisa consolidar como ganhos positivos no campo da infraestrutura, enfim. Porque essa grande margem que o eleitor deu a Eduardo Paes também é uma grande responsabilidade. Esse é um momento único para o Rio de Janeiro e o Eduardo Paes tem a tarefa de levá-lo adiante. Marcelo Coutinho, muito obrigada. Vamos agora a São Paulo, Florestan. Obrigado, Carla. O professor Vitor Marchetti vai ter que sair para cumprir outros compromissos e antes que ele nos deixe, eu queria fazer uma última pergunta. Professor, rapidamente, o senhor acha que pelos números apresentados aí nessa eleição, essa aliança PT, PMDB sai fortalecida? Porque o PMDB sempre foi mais ligado ao PSDB e ninguém acreditava muito que isso poderia dar certo. Você acha que consolida essa aliança? A grande incógnita vamos dizer, a era Dilma era o quanto essa relação PT e PMDB iam se estabilizar e de fato se consolidar para tal da governabilidade. Aparentemente, essas eleições municipais têm mostrado, os resultados até agora apresentados, que o PT se consolida de fato, mostra que não sangrou do ponto de vista eleitoral, né? Se consolida com uma força político-partidária nas cidades muito relevantes e o PMDB também. Né? O PMDB avança, inclusive, em setores que antes a gente poderia ser considerado como setores do PSDB. Né? Então, PT e PMDB saem fortalecidos dessas eleições, o que pode facilitar que, do ponto de vista do governo federal, eles estreitem relações para uma eventual candidatura alternativa em 2014, saindo do campo do PSB ou de uma possível aliança PSB.